diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, 1 João 3, verso de número 23. Ora, seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Pai, nós suplicamos a graça sem a qual esse momento seria absolutamente inútil, Senhor. Sem o Senhor, a voz de Deus não ressoará na alma. Pai, ouvidos físicos para ouvir, Tu tens nos dado audição, mas nós pedimos a audição da alma, a audição do coração, porque a Tua santa palavra é maravilhosa. Pedimos essa graça no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à medida que eu estudo para pregar a palavra de Deus, o coração vai se enchendo de gratidão e de alegria, porque Deus nos deu a sua palavra. Como a palavra de Deus, meus irmãos, é preciosa. Como nós deveríamos amá-la, porque ela saiu da boca de Deus, ela saiu do coração de Deus. É Deus falando conosco, é Deus pessoalmente diante de nós, dirigindo-se a nós. George Miller foi um dos grandes homens de Deus, e esse homem lia a Bíblia de joelhos, porque ele tinha plena convicção de que estava diante do próprio Deus. Tal era a certeza, a convicção, tal era a fé na inspiração, na inerrância, na infalibilidade, na suficiência da palavra de Deus, que essa era a sua postura para ler a Bíblia, ajoelhado. Portanto, meus irmãos, amemos mais e mais a palavra de Deus, porque ela sempre vem ao encontro das nossas necessidades. Porque tudo quanto Deus queria que nós soubéssemos, Ele revelou. É por essa razão que o compromisso do pastor tem que ser com a exposição sequencial da palavra de Deus, para que todo o desígnio ou conselho de Deus seja pregado, para que nós não caiamos na tentação de pular algumas partes consideradas difíceis ou problemáticas ou constrangedoras. É um compromisso de averiguar versículo por versículo o que aprouve, o que agradou a Deus revelar, e não tem nada que esteja aqui que seja inútil. Tudo faz sentido, tudo é importante. E nesse versículo nós vamos aprender, após rever o contexto, como o cristão deve viver a vida diária. E o cristão deve viver a vida diária direcionado para Deus e para o próximo. E João vai sintetizar, é uma destas sínteses maravilhosas, que a essência da vida cristã é fé em Deus, amor ao próximo. Fé em Deus, amor ao próximo. Por isso, nós vamos descobrir algo maravilhoso. Cristo sim, igreja sim. Muitos dizem, eu quero Cristo, eu quero a Deus, mas eu não tenho interesse pela igreja. Eu volto a repetir, eu só quero domingo ver os irmãos pelas costas, porque quero sentar atrás deles. E quero ver o pastor de frente para ouvir um sermão, mas eu não quero ter nada a ver com eles e não quero que eles tenham nada a ver comigo. Não quero envolvimento, relacionamento, não quero comunhão. Eu não me interesso pela igreja. Tem gente que diz, eu quero a igreja. É uma instituição interessante, filantrópica. É uma instituição, todos precisam de alguma instituição saudável. Tem gente que diz, eu quero levar o meu filho para a igreja porque é um lugar onde tem boa educação. Ele encara a igreja como uma instituição, mas ele não quer Cristo, ele não quer Deus. Nós vamos observar, meus irmãos, que
É impossível querer a Cristo sem querer a igreja, ou querer a igreja e não querer a Cristo. Quem diz estou muito bem com Deus sem a igreja, ele está se enganando. Quem diz eu estou muito bem com a igreja e não quero saber de Deus, está se enganando. Porque a essência da vida cristã se resume nas duas palavras, fé e amor. A fé direcionada para Deus, o amor para os irmãos. E João, meus irmãos, nesta carta extraordinária, ele nos ensina no versículo 11, por favor, vamos rever o contexto, porque cada palavra está interligada às outras e ao que precede. João nos diz assim, a mensagem, no versículo 11, a mensagem. Qual é a mensagem? Esse artigo, ele define que o suprassumo de tudo quanto Jesus ensinou, que foi a mensagem que ouvistes desde o princípio, ou seja, a mensagem original apostólica é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A evidência de que eu sou alguém espiritualmente ressurreto, de que eu fui regenerado, é que eu amo aos irmãos. Observe como o amor aos irmãos me leva à conclusão de que Deus me tirou de um estado de morte para um estado de vida. No verso 16, João define para nós o que é o amor. Ele diz, nisto conhecemos o amor. Se você parar na rua e entrevistar 100 pessoas e pedir que elas digam o que é para elas o amor, os irmãos se surpreenderão com as múltiplas e contraditórias definições. No verso 16, nós temos a definição bíblica do que é o verdadeiro amor. Cristo deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ou seja, amar é dar a vida. Quem não dá a vida, não ama. O que é o amor? Amar significa dar a vida. E o dar a vida não significa necessariamente morrer. Eu conheço pessoas que deram a vida pela outra, ou seja, viveram toda a sua vida como um dom para aquelas pessoas. Existem mães e pais que deram a vida pelos filhos. E aí nós não estamos dizendo que eles morreram pelos filhos, mas o melhor do seu tempo, dos seus recursos, do seu carinho, da sua atenção, foi devotada aos filhos. Portanto, deram a vida. Quem ama, dá a vida. No versículo 17, João deixa claro que o amor de Deus não permanece, ou seja, não continua naquele que tem bens e percebe um irmão com necessidades materiais e não lhe fecha, não é o bolso, lhe fecha o coração. Quando o coração está aberto, o bolso está aberto. Se o bolso está fechado, é porque o coração está fechado. No verso 18, nós somos exortados a amar com o amor definido no verso 16, dar a vida. E João nos diz para não amar de palavra, porque é muito fácil, é muito simples dizer uns aos outros, eu te amo, mas o amor bíblico genuíno é amar em ações, amar em verdade. E quando amamos assim, diz João no versículo 19, a bênção de amar dando a vida, ou seja, através de ações concretas e através da verdade. Sabe qual é a grande bênção? Eu serei levado a saber que eu sou da verdade. E quando eu tenho certeza de que eu pertenço à verdade, e a verdade é Jesus, a bênção é que eu tranquilizarei o meu coração diante dele. Irmãos, em última instância, tudo depende da frase diante dele. Não depende do diante dos homens, ou diante de mim mesmo, mas diante dele. O meu coração só será tranquilizado se eu tiver certeza de que eu sou da verdade. Eu só terei certeza de que eu pertenço à verdade se eu amo, dando a minha vida, ou seja, em ações e em verdade. E então, a outra bênção é que se o meu coração me acusar de pecado, ou se a minha consciência, que também sofreu os danos da queda, me acusar indevidamente,
e não me permitir usufruir do perdão de Deus através de uma consciência de culpa que nunca sossega, nunca se apazigua, porque não é capaz de crer no perdão de Deus. Portanto, é alguém que vive se condenando, se autopunindo, e não consegue adorar a Deus, porque tem um coração acusador. Diz João que uma das bênçãos de amar os irmãos é que nós seremos levados a compreender que dois atributos incomunicáveis de Deus, eles solucionam o nosso problema. O primeiro deles é: Deus é maior que nosso coração, Ele é onipotente, o seu tribunal é a instância última, onde tudo é definido, e não importa se nas instâncias menores, mesmo que na instância do tribunal da minha própria consciência eu seja condenado pelo meu coração, o que importa é o veredito último do tribunal maior, que é Deus. Então João diz: Deus é maior que nosso coração, Ele é onipotente e Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Deus nos conhece, e se o nosso coração nos acusar indevidamente, Deus, sendo maior e sabendo de todas as coisas, Ele é capaz, meus irmãos, de nos devolver a paz. João então fala do coração que não acusa, de uma consciência que não nos denuncia. E quem tem um coração que não nos acusa de pecado, então o produto é ousadia na presença de Deus. Quando eu vou orar, mas eu tenho consciência de pecado, eu não me sinto ousado para chegar a Deus e lhe pedir nada. Eu não me sinto com ousadia para enfrentar espíritos maus. Essa ousadia, ela é perdida por causa de um coração que condena. Mas quando o nosso coração não nos condena, nós entramos na presença de Deus humildemente, mas com toda a ousadia impedimos as intervenções de Deus. Por isso, como é bom viver em paz com Deus, como isso nos dá ousadia para orar e para pedir a Deus que se manifeste com poder. Então, João assegura-nos de que qualquer coisa que nós pedirmos a Deus, ele afirma, dele receberemos. Sabe por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos e porque nós fazemos o que é agradável à sua vista. Irmãos, isso não significa que Deus nos responde por mérito. Significa que quando cumprimos o nosso dever, e cumprir o nosso dever é nosso dever, nenhum de nós pode considerar o cumprimento do dever como mérito, porque o mérito exige recompensa, e quem cumpre o dever não tem mérito, ele apenas cumpriu o dever. Nós hoje estamos numa sociedade onde tão poucos cumprem o dever, principalmente nos três poderes, que quando alguém cumpre o dever, ele é extremamente exaltado e elogiado. Por quê? Porque cumprir o dever na nossa sociedade hoje é tão raro que quem cumpre tem que ser parabenizado, quando na verdade nós deveríamos entender que dever cumprido não é mérito. E se nós projetamos isso na nossa relação com Deus, nós seremos tentados a pensar que se eu vivo uma vida de obediência e fazendo o que agrada a Deus, Deus não tem saída. Eu tenho mérito, e quem tem mérito merece a recompensa. Então seremos levados à falsa conclusão de que Deus está obrigado a nos atender, quando Deus nos atende pela sua graça e misericórdia, porque cumprir o dever é dever. Ou seja, enquanto a obediência é condição de Deus para a oração respondida, não é causa de mérito. Saber distinguir isso, meus irmãos, é fundamental, porque os erros doutrinários estão exatamente aí, e a fronteira entre uma coisa e outra está muito próxima. Agora, meus irmãos, o verso que vamos considerar, o verso 23 diz assim: ora, seu mandamento é este. Os irmãos observem que, enquanto no verso 22, mandamento está no plural, mandamentos, no verso 23, João vai fazer uma síntese dizendo: o seu mandamento no singular é este. E ele vai nos ensinar que este mandamento único
ele é constituído de duas partes. A primeira parte é: creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E a segunda parte: amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. O mandamento único, constituído de duas partes. Quem ama, mas não crê, não obedeceu o mandamento. Quem crê, mas não ama, não obedeceu o mandamento. O mandamento único de Deus, ordenado por Deus, tem duas partes e ele só é obedecido quando ambas são obedecidas simultaneamente por nós. Portanto, se eu afirmo crer em Deus, mas eu não amo os meus irmãos, eu não estou obedecendo o mandamento de Deus. Os irmãos estão percebendo que Deus linkou, que Deus uniu ele e os irmãos. Não dá para separar Deus de nós e nós de Deus. Não dá para crer nele e não amar o corpo dele. Não dá para amar o corpo dele e não crer nele. Deus vinculou tudo, Deus amarrou tudo, Deus juntou tudo. E não dá um cristianismo que divorcia Deus dos homens, um cristianismo que divorcia a fé do amor. Ele não é legítimo, ele não é autêntico. Por isso eu disse para os irmãos a importância da igreja, porque eu só obedeço a Deus quando eu nele creio e deposito fé. Mas eu tenho que amar os irmãos. Mas se eu digo para mim, deixar de vir à igreja 1 mês ou 2 meses não faz a menor diferença. Eu não sinto falta de ninguém, eu não quero ninguém. Se a pessoa adoeceu e morreu, se a pessoa está sofrendo ou não, isso não me importa. Meus irmãos, essa falta de amor, ela revela algo de errado doutrinariamente e de enfermidade espiritual. O mandamento do singular, e disse João, seu mandamento. Meus irmãos, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu também acredito que os mandamentos de Deus são os mandamentos que pertencem a Ele e que procedem dele. Não são conjecturas dos apóstolos. Os mandamentos bíblicos não são produto dos devaneios do apóstolo João e do apóstolo Paulo. Não são princípios de uma cultura judaica que foi transposta ou foi importada para o Ocidente. Tratam-se dos seus mandamentos. João diz, seu mandamento. O mandamento é divino, pertence a Deus. E a nós nos cabe, meus irmãos, simplesmente obedecer, porque pertence a Deus. Então não questionemos, porque não são sugestões de Deus. Deus não disse, aí vai uma sugestão, aí vai uma dica. Deus deu um mandamento, Ele é soberano, e os mandamentos de Deus foram promulgados por Deus para a nossa felicidade, para a sua glória, e eles devem ser obedecidos. E qual é o mandamento de Deus? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, o nome representa a pessoa. O nome é a própria pessoa revelada. Por isso o anjo disse que o menino seria chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, crer no nome de Jesus significa crer que ele é o Salvador. Quem salva do pecado é ele. Ele é o Salvador, não existe outro. As pessoas dizem, o que importa é ter fé. Os irmãos já devem ter ouvido falar de Leon Tolstói, russo, um homem muito inteligente, um homem, meus irmãos, que foi tão impactado pelo Sermão do Monte, pelos ensinos de Jesus, que ele obedeceu literalmente o Sermão do Monte. Ele fabricava seu próprio calçado, ele tinha uma única peça de roupa. Tudo que ele tinha e ele ganhava como produto dos seus livros era doado para o próximo. A esposa dele ficou irada quando descobriu
após a sua morte, que ele havia deixado um testamento cujos direitos autorais era para abençoar as pessoas e a família não recebeu nada. Ele viveu assim, ele amou o Sermão do Monte e ele viveu literalmente, se alguém o machucasse, ele não revidava. Ele não tem ninguém que tenha ao pé da letra obedecido mais o Sermão do Monte do que ele. Mas pergunte a Léo Tolstói quem é Jesus. Ele vai dizer um grande homem, um grande mestre. Mas ele não vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. Não. Então observe que não basta crer. É preciso saber no que e em quem eu creio. Se uma pessoa diz eu tenho fé, isso não importa, pergunte em quem, no que. Se a pessoa não confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ela não crê. Porque crer, biblicamente, significa confessar, admitir que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, ou seja, ele é divino. Ele é o Cristo, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Então não se trata só de fé, mas fé em quê? Os discípulos, diante da majestade de Cristo revelada pelos sinais, prodígios e maravilhas, sempre levantavam o seguinte questionamento: quem é este? Quem é este? Tentar entender a identidade de Jesus. Quem é este? E eles entenderam, é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Por isso João vai dizer, e nós vamos ver isso quando entrarmos no capítulo 4, que quem não confessa que Jesus veio em carne, não crê, porque havia um pré-gnosticismo, uma doutrina que dizia Deus é santo, a matéria é má, portanto Deus não pode ter se encarnado. Logo Jesus não pôde ter se encarnado, porque ele é santo e a matéria é má. E eles diziam, Jesus não veio em carne, Jesus não se encarnou. João diz, quem não confessa a divindade de Cristo e a encarnação de Cristo, não é cristão. Crer que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Capítulo 20 de João, Evangelho diz que todos os sinais que o Senhor operou, João selecionou 7 e os registrou para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Portanto, o mandamento de Deus é: creia no nome de Jesus. E o nome dele significa, ele é o Salvador. Creia nele, confesse-o como Filho de Deus divino, confesse-o como Deus homem encarnado, confesse-o como o Cristo, creia nele. E a Bíblia diz que quem crê obedece. Paulo fala da obediência da fé, a obediência que é produto da fé. Aquele que diz ter fé, mas não obedece, não é fé, é farsa. A genuína fé se traduz em obediência. Portanto, crer no nome de Jesus, crer que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Segundo lugar, o mandamento de Deus, constituído de 2 partes, é, além de fé em Deus, no nome de Jesus, diz o texto, amemos uns aos outros. Irmãos, essa é uma frase tão batida, tão comum, tão lida, que chega a não dizer mais nada. Mas é tão fácil dizer que nós amamos, meus irmãos. Mas nós vamos encontrar na Bíblia expressões como suportem-se, dando a ideia de que nós não somos tão agradáveis assim, de que nós temos diferenças, e que isso pode gerar desunião e divisão, mas que a gente tem que aprender a se suportar uns aos outros, e o que nos dará essa capacidade é o amor. Só o amor, meus irmãos, fará com que nós nos mantenhamos unidos, só. E nós precisamos pedir a Deus que o que nos divide,
ou nos separa, que são as nossas diferenças, nunca seja maior do que o amor de Deus que une, que cimenta, que cola. Porque existem pais que aguentam tantas coisas dos filhos. Meus irmãos, eu conheci uma mulher que, além de ter sofrido tanto na mão de um esposo opressor e adúltero, ela teve filhos que, por causa do desrespeito dele para com ela, esses filhos cresceram e só deram trabalho e desgosto para aquela mulher. As duas filhas engravidaram, puseram criança dentro de casa para ela cuidar. Essa mulher sofreu muito, mas o que é que faz com que ela continuasse casada com aquele homem e cuidando daqueles filhos ingratos daquele jeito? Porque ela amava a sua família. A única explicação para alguém suportar isto é o amor, meus irmãos. Não tem outra explicação. Você encontra outra razão? Não encontra. Então, irmãos, nós amemos uns aos outros. E aqui, o verbo amar é ágape. Eu já tenho falado para os irmãos vão encontrar na Bíblia a expressão ou verbo filéu, que significa amor, da onde vem a palavra filantropia. Pedro fala do amor filantrópico, é o amor à amizade, ajuda. Mas o amor, tem o amor eros, é o amor sensual que une o homem e a mulher no amor conjugal. Celebram, não é? O amor erótico sob a bênção de Deus, mas é o amor agape, é o amor que tem como característica dar a vida. Meus irmãos, o mandamento de Deus é um, constituído de fé e amor. E para que os irmãos possam, comigo e juntos, darmos uma olhadinha na importância do amor, eu peço aos irmãos que me acompanhem em algumas passagens bíblicas. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto, ou seja, nesse amor que vocês vão devotar uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O nosso amor mútuo tem poder de evangelização tremendo. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 17. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. João está dizendo, o seu mandamento é este. Ele ordenou, amem-se. Agora, se os irmãos pensam que isso não ressoou pelos apóstolos, vamos para Romanos 13, vamos para a magistral e mais teológica de todas as cartas do Novo Testamento, Romanos 13, de 8 a 10. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, a única dívida. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. 1 Coríntios 8, 1. Havia um problema no seio da igreja de Corinto, e Paulo diz assim: quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Por isso o amor resolve os conflitos, porque o conhecimento dá ocasião ou oportunidade à arrogância. Vamos ver 1 Coríntios 13. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como prato que retine.
E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O que é o amor? O amor é paciente, o amor é benigno. O que o amor não é? Não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. E aí Paulo continua: irmãos, esse é o amor que Deus espera que nós nos amemos, um amor invencível. Vamos continuar? Vejam como isso é tão forte na palavra do Senhor. Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor, uma fé que age através do amor. Vejam agora, meus irmãos, o versículo 13: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Como é que eu posso ser seu servo e você meu servo? Só pelo amor. Só o amor faz com que eu deixe de pensar que eu sou Senhor e você tem que me servir, e me faça com que eu me enxergue, me sinta e proceda como servo para lhe servir. É pelo amor. Pois toda a lei se resume, verso 14, numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Colossenses 1, verso 13 e 4. Colossenses 1, verso 13 e 4, diz assim: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Os irmãos estão vendo? Fé e amor. Agora no verso 5, por causa da esperança. Paulo fala da tríade cristã: fé, esperança e amor. Lá em 1 Coríntios 13 ele diz que o amor de todos os três, fé, esperança e amor, o amor é o maior. João não mencionou a esperança, mas João mencionou a fé e João mencionou o amor. Eu não vou ler outras passagens onde Paulo apresenta juntinho fé, esperança e amor, ou amor, fé e esperança, as três virtudes que deveriam caracterizar a vida na terra: fé em Deus, amor aos irmãos e esperança da vitória, da volta de Cristo, da vida eterna. Então, qual é o mandamento de Deus no singular? É um mandamento constituído de duas partes. A primeira é que creiamos no nome, creiamos que Jesus é quem ele disse ser. Irmãos, os mormons creem em Jesus, os hindus creem em Jesus, os espíritas creem em Jesus, as testemunhas de Jeová creem em Jesus, os muçulmanos creem em Jesus, mas eles não dizem que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo. Eles não dizem isso, embora afirmem crer. Meus irmãos, crer significa confessar e admitir: ele é divino, ele foi encarnado, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo Salvador do mundo prometido. Quem crê em Jesus assim, esse é salvo, porque ele confessa que Jesus é quem ele diz ser, não o que eu julgo que ele seja. E amar uns aos outros, assim como ele nos ordenou. João está lembrando, quando lá no passado, o que lemos em João 13, quando ele disse: se amem, um novo mandamento vos dou. Amem-se, e o mundo saberá
que vocês são meus discípulos. E depois, numa outra ocasião, registrado em João 15, os últimos momentos antes de Judas o entregar, ele disse: amem-se. E o amor aqui, meus irmãos, é o amor ágape. Então, fica claro uma coisa: eu preciso de Jesus, eu preciso da igreja. O mandamento de Deus envolve algo cujo alvo é Deus e cujo alvo são os outros. O mandamento do singular de Deus me ordena algo na direção divina: fé. Fé, meus irmãos, biblicamente é constituído de 3 coisas: confiança, doutrina e ação. Os irmãos encontrarão a palavra fé quando Paulo diz: vamos defender a fé. Ele está falando da fé do ponto de vista doutrinário. Mas quando ele diz confie em Deus, credes em Deus, crede também em mim, ele está falando de confiança. E quando a Bíblia também usa a palavra fé, ela está falando de ação. A fé sem obras é morta. Quando aqueles homens desceram o paralítico do telhado, diz o texto, vendo-lhes a fé, aquela atitude revelou o quanto eles acreditavam. Então a fé tem o elemento da confiança, tem o elemento doutrinário e tem o elemento da ação. Aquele que diz eu creio e não age, não crê. Aquele que diz eu creio, mas tem doutrina errada, não crê. Aquele que diz eu creio, mas eu não confio na soberania, na providência de Deus. Por isso que Paulo diz: olha, Tessalonicenses, eu quero voltar aí e eu quero consertar as deficiências da vossa fé. Uma fé deficiente é quando ela está doutrinariamente errada, ou no seu aspecto de confiança, ou no seu aspecto de ação, de obediência. Meus irmãos, eu peço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós compreenda nesta manhã que a mensagem é que nós nos amemos. Quando nos amamos, temos nisso uma evidência de que somos regenerados. Amor, biblicamente, é dar a vida. Não significa literalmente morrer, mas dedicar a vida a alguém, a alguma coisa. Amar, dando a vida, é amar em ações e em verdade. Quando amamos assim, Deus nos dá certeza de que nós somos da verdade. E quando Deus nos dá a certeza que somos da verdade, o coração fica tranquilo. Mas se o meu coração me acusar, Deus é maior do que ele, é onipotente. E Deus é onisciente. E se ele não me acusar, eu serei ousado na oração, como Jó. O coração de Jó não lhe acusava de pecado. Por isso Jó fez orações que eu não me atreveria. Moisés fez orações com tal intimidade que eu não me atreveria. Porque ele não tinha um coração que lhe acusava de pecado. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque obedecemos aos seus mandamentos, porque fazemos o que é agradável à sua vista. Meus irmãos, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas eu sei que não é agradável aos olhos do Senhor. Aos meus olhos é, mas aos de Deus não é. E tomar a cruz significa crucificar o que eu julgo agradável aos meus olhos, para fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. É verdade, meus irmãos, o mandamento de Deus é um só, constituído de 2 partes: fé em Deus, amor aos irmãos. Se Deus nos permitir, de noite, nós finalizaremos o capítulo 3 de João, considerando o verso 24. Deus nos abençoe. Amém. Eu peço aos irmãos que orem, reflitam diante do Senhor em oração, a palavra de Deus, essa orientação tão clara, divina das Escrituras Sagradas, porque a orientação de Deus é a solução. Não somos nós, meus irmãos, mas é a palavra de Deus. Oremos silenciosamente nesse momento.